Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Diz assim, ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Querido, curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós agradecemos pela tua bondade, pedimos ao Senhor que o Senhor manifeste o teu Espírito Santo aqui, para nos convencer do pecado, para nos convencer a andar com o Senhor, para nos convencer, Senhor Deus, a verdadeiramente entender que andar com o Senhor é muito mais do que vir à igreja. Que o teu Espírito Santo nos converta e nos convença disso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a instrução do apóstolo aqui é que da mesma forma que essas pessoas que eram lá da igreja de Colossos receberam o ensino apostólico a respeito de Jesus, eles precisam, a partir desse ensino, a partir da recepção desse ensino, com a mesma pureza e poder que Paulo ensinou a eles deveriam continuar vivendo e ensinando aos outros. Então, Paulo está apelando aqui para o seguinte, olha, assim como eu ensinei a vocês a respeito de Jesus, vivam dessa forma, andem nele. Eu resolvi trazer essa mensagem, porque na caminhada há um desgaste natural, que pode ser medido através desse versículo. Quando a gente deixa de amar primeiro, ou o primeiro amor, né? Quando a gente deixa o amor escapar do primeiro lugar da lista das nossas prioridades e passa a assumir a crítica como o primeiro lugar das nossas prioridades, ou a outra forma de criar qualquer tipo de contenda, né? A gente começa a entender que o Evangelho, na verdade, não traz novidade. Ele é uma mesmice. Quando a gente deixa o amor de lado e começa a olhar só as falhas, começa a olhar só as críticas, começa a olhar só os defeitos, os problemas, o Evangelho se torna uma mesmice para a gente. E isso é sinal de que a gente está deixando de andar nele. Quem anda em Cristo começa a enxergar a vida de uma forma mais saborosa. Quem anda com Cristo começa a enxergar a vida de uma forma mais prazerosa, começa a viver a vida de uma forma mais leve. Por quê? Porque a bênção de Deus não traz peso, ela não traz culpa, pelo contrário, ela retira a culpa, ela retira o peso, ela faz você viver em liberdade. Por quê? Porque foi para isso que Cristo nos libertou, para a liberdade, não para a libertinagem, mas para a liberdade. O que é liberdade? Eu poderia passar a noite inteira falando para você o que é liberdade, mas eu vou resumir dizendo a você que liberdade é tudo aquilo que nós fazemos que é conveniente para o local e para o grupo de pessoas que nós estamos inseridos. Então, tudo aquilo que você faz e que provém de fé, né, não é pecado, é parte da sua liberdade. Mas aquilo que você faz, que não provém de fé, eu costumo dizer que até sair do seu lugar e vir aqui no gasofilácio, colocar a sua oferta, se isso não provém de fé, isso é pecado. Tudo que nós fazemos precisa ser proveniente de fé. Se a sua consciência te acusa, não faça. Por quê? Porque isso é sinal de que nós estamos olhando muito mais as questões que trazem um desgaste do que as questões que trazem vida. Faz um esforço aí, um breve esforço, e lembra mais ou menos do tempo onde você se converteu. O primeiro contato que você teve com a igreja, quando você foi abraçado, quando os irmãos foram lá e acolheram você, da alegria de estar na comunhão, da alegria de ir para a casa do outro, de orar com o outro, de ler a Bíblia com o outro. Era o tempo que você orava todo dia e ninguém precisava fazer jornada de oração, né? Você orava todo dia, normalmente. Eu conheço um casal de irmãos que são bem idosos já. E eles nunca deixaram de congregar. Sempre congregaram. E eles têm o hábito de ir todo ano concluir a leitura da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Então eles vão no tempo deles e leem do Gênesis ao Apocalipse num ano. E para cada ano que eles leem a Bíblia toda, eles separam um caderno de anotações
Eu perguntei a eles, por curiosidade, quantos cadernos eles tinham. E ela abriu o armário assim e falou assim: a gente tem pouco caderno. Está aí há 45 anos casado. Eu tenho cerca de 55 a 60 cadernos. Falei, mas não é uma vez por ano? Não, que teve ano que a gente deu 2 vezes. Falei, como é que é a rotina de oração de vocês? A oração agora está mais ou menos, a gente já orou mais, né? Hoje a gente já acorda assim mais 5 horas, 6 horas, faz um café, toma um café, a gente ora, gasta aí mais ou menos 1 horinha orando, depois vai para a vida, né? Porque a gente tem que viver mesmo durante o dia. E aí, depois no momento da tarde, aí quando a gente já está voltando dos nossos afazeres, a gente tira mais um tempinho onde a gente faz o nosso devocional. Como é que é o devocional? O devocional geralmente a gente está entregando um jejum, né? E está lendo a Bíblia e cumprindo nossa tabela lá de ler a Bíblia uma vez por ano e fazendo as nossas anotações. E depois disso? Não, depois disso não, antes disso, porque antes de ler a Bíblia, a gente faz um período de oração para Deus revelar a Bíblia para a gente. Então, se você já leu a Bíblia mais de 60 vezes juntos, né, meu filho, mas quando a gente lê a Bíblia, cada vez que a gente lê a Bíblia, Deus descortina um pedaço diferente para a gente. E aí eu tomei aquilo para a minha vida, eu comecei a pensar, cara, esse casal de idosos, eles estão andando com Cristo, diariamente, incansavelmente. Para eles o Evangelho não é uma mesmice, eles leem o mesmo livro todo ano, já leram esse livro mais de 50 vezes, já fizeram anotações sobre cada livro desse compêndio de livros que é a Bíblia, mais de 50 vezes. E eles disseram para mim, ninguém me contou, que a cada ano que passa, Deus revela mais maravilhas a eles dentro daquela palavra. Por quê que a nossa geração de hoje não dá valor a essas coisas que a velha guarda dá? Por que é que o nosso Evangelho é conhecido hoje como o Evangelho da maracutaia e não como o Evangelho que transforma vidas? Por que isso? Por que é que existem tantos escândalos com evangélicos? Por que é que tanta gente se afasta da igreja e não quer mais conviver com crente? Por que é que as pessoas que olham para a igreja hoje, olham para a igreja com um certo preconceito? Por que é que essas coisas acontecem? Ou porque a igreja, a partir da sua liderança, parou de andar com Deus? Desprezaram o conselho de Paulo. Olha, assim como vocês recebestes do Senhor Jesus Cristo, andem nele. Ler a Bíblia, orar. Eu não vou nem colocar jejuar no bonde não, hein? Ler a Bíblia e orar são marcas do impacto de Cristo na sua vida. Se você lê pouco a Bíblia, se você ora pouco, eu acho que você não foi impactado o suficiente. Se você nem lê a Bíblia e nem ora, meu irmão, nem crente você pode se considerar. Sabe por quê? Porque é aquilo que eu falei outro dia, né? Cada um tem a sua especialidade. O lutador luta, o professor ensina, o camarada que trabalha com alvenaria, ele constrói, e o crente ora. O atributo principal do crente é oração, gente. Por quê? Oração é relação. Se eu não uso esse momento que Deus me dá todo dia, né, de estar com Ele, e de transcender, e de falar com Ele livremente, se eu não uso isso, se eu não tenho prazer nessas coisas, eu tenho que rever os meus conceitos, os meus valores e a minha identidade enquanto cristão. Meu irmão, não estou falando que você tem que orar 2 horas por dia, não. Eu espero que você chegue lá. Mas eu estou falando de você começar a orar. Gente, nós startamos uma jornada de oração faz 1 semana e a igreja ainda não acordou. Gente, tem gente sendo atacada por causa dessa jornada de oração. Você acredita nisso? Você acredita que existem forças sobrenaturais? Meu irmão, quando a gente começa um negócio desse, se tiverem 7 pessoas como tiveram hoje aqui que levantaram a mão, que levarem a sério até o fim essa jornada, Deus vai honrar todo mundo por causa dos 7. Você sabia disso? Mas é bonito isso? Vai ter valia para você? Até quando você vai viver na aba do crente que ora? Até quando você vai viver papagaio, repetindo o que você ouve por aí? Você precisa ter a tua identidade enquanto cristão. E para ter a tua identidade enquanto cristão, você precisa de uma coisa só: andar com Cristo. Todas as pessoas, os heróis da fé, todos os mártires, todas as pessoas que fizeram história na humanidade, elas tiveram uma coisa em comum:
elas andaram com Cristo. Ninguém vai para um coliseu morrer sem conhecer Cristo. Ninguém vai. Ninguém se colocava à disposição para ser assado vivo numa fogueira se não conhecer Cristo. Ninguém ficava lá no coliseu esperando as feras destroçarem seus ossos se não conhecer Cristo. Ninguém sai daqui e vai para a África fazer missão se não conhecer Cristo. Vai, mas volta na semana seguinte. Ninguém, gente. O que determina o nosso estar arraigado, como Paulo diz aqui, né, ou enraizado, é o tanto que a gente anda com Cristo. A gente precisa ter prazer nessa questão da oração. Você não tem que orar porque a gente começou uma jornada de oração. Isso é só um incentivo. Isso é só um bônus. Se você não decidir fazer, pior para você, vai continuar na mesma. Mas se você decidir mergulhar e começar a campanha, começar a jornada de oração, meu irmão, eu tenho certeza absoluta que você vai colher os frutos do seu devocional diário. Certeza. Eu tenho certeza que Deus vai mexer na tua família. Tenho certeza disso. Eu posso afirmar para você. Sabe por quê? Porque Deus não recusa a oração. Deus responde a todas. Meu irmão, se você se ajoelhar todo dia para orar pela tua família, para poder clamar pelos seus, é certo, no fim desses 30 dias, você chegar aqui com um testemunho para mim, de transformação. Olha, aconteceu tal coisa comigo, esquisito. Isso nunca tinha acontecido, mas eu comecei a participar da jornada e isso aconteceu. A gente precisa carregar essas marcas do impacto de Cristo na nossa vida. Você quer ver? Logo assim que a gente encontra com Cristo, o que acontece com a gente? A gente sai, procura o nosso melhor amigo e fala para ele que a gente conheceu Cristo. Não é? A gente procura as pessoas e fala assim: cara, você tem que ter a mesma experiência que eu tive. Demais, mudou minha vida. Só eu que fiz isso. Quem fez isso aí, levanta a mão assim comigo, quero ver. Todo mundo fez isso. Quem teve uma experiência e foi impactado, sai e vai contar para os outros, cara. Quanto tempo você não faz isso? Talvez a gente tenha deixado esse primeiro amor, esse amar primeiro de lado, e tenha colocado outras coisas em primeiro lugar, até coisas lícitas em primeiro lugar. Vamos ver as palavras do salmista. Não precisa abrir não, que já está aberto aqui. Se você quiser anotar, o Salmo 126, versículo 2. Diz assim: então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Não era assim que a gente fazia? Tipo, saía por aí e quem olhava para a gente falava assim: esse cara está rindo à toa, rapaz. O cara vive feliz. Podia acontecer uma tragédia, a gente superava, a gente atropelava, passava por cima e em frente. Por quê? Porque a gente estava andando com Cristo constantemente. Vamos fazer uma pequena exegese desse verso do Salmo. Nossa boca se encheu de alegria. A gente vivia sempre com uma expressão relaxada, né? Regozijando na nossa vitória em Cristo. E a nossa língua de júbilo. A gente vivia cantando a bondade de Deus espontaneamente. Até com aquelas músicas ruins da MK a gente louvava também. E a gente vivia declarando que a nossa colheita do Senhor era sempre abundante. Hoje a frase que eu mais escuto é: e aí, tá tudo bem? Tá ruim. Depois que inventaram tá ruim, nada mais ficou bom, gente. Tá sempre ruim. Aqueles que não conheciam a Deus olhavam para a gente e percebiam nitidamente que a gente era cristão. Não porque a gente botava terno, gravata e andava com o brilho no braço, mas porque a luz de Deus emanava da gente e atingia eles. Eles olhavam para a gente e queriam viver o nosso estilo de vida. Quantas pessoas cobiçam o seu estilo de vida hoje? Eles queriam se tornar cristãos e muitos deles até se tornaram porque viam o brilho do amor de Deus na nossa vida, gente. Mesmo que as grandes coisas das quais nós falávamos fossem aos olhos dos outros bem pequenas, os nossos olhos marejavam de lágrimas quando viam cada pequeno milagre acontecer. A gente estava disposto a tudo. Se Deus falasse: vai lá, Camila, tira o tridente da mão do capeta, ela ia. Se Deus falasse assim: vai lá, Marcelo, sai daqui agora e vai para o inferno e resgata 252 almas que estão lá, vai ter que brigar com o capeta. O cara vai. Por quê? Porque a gente está impactado pela glória de Deus. A gente está cheio de amor. O amor está em primeiro lugar. Sabe? Mas há um desgaste, ouça essa palavra, natural na caminhada. Natural. Então, gente, a gente deve viver com Cristo, segundo essa exortação de Paulo. Andar nele não quer dizer, em outras palavras, comportem-se. Seja bem comportadinho.
seja moralmente bem preparado, seja religioso. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando que é necessário se comportar sempre como um aluno de Cristo, um aprendiz de Cristo. A gente deve viver continuamente segundo o conselho dos apóstolos e não segundo o conselho dos ímpios, do mundo. A gente às vezes vive segundo o conselho do mundo. Não dá para entender isso. Nós não podemos nos deixar assenhorar dos costumes do homem. Não podemos deixar o mundo brutalizar a gente. A nossa marca é o amor. A nossa marca não é a guerra. A nossa marca é o amor. Essa semana, um pastor postou lá no Facebook, não vou dizer o nome, nem a paróquia, nem o nome do santo, mas ele postou lá no Facebook o seguinte: pelo que os pastores andam lendo por aí, é óbvio que eles não vão para as manifestações, que eles não vão protestar contra as injustiças, contra isso, contra aquilo outro, né? Acusando os pastores de omissão com relação às manifestações. Meus irmãos, além de ir à manifestação, a gente tem que entender que o que vai fazer diferença na nação não é a mobilização de 1.400.000 pessoas na rua. Isso, sem liderança, vira baderna, como virou, e perde o respeito das pessoas. O que vai mudar o mundo é a oração do justo. Amém? Mas tem que agir também. Mas o que vai mudar o mundo é a oração do justo. O que é que diz a Bíblia? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então por que é que você não ora diariamente, só ora para pedir? É uma pergunta razoável. Nós devemos prestar atenção nas palavras de Jesus. Quando a gente faz do homem o caminho, quando a gente pega atalho, Jesus está dizendo lá na Bíblia assim: eu sou o caminho. Se a gente não atentar para esse conselho, a gente vai ver o quão dominado pelo sistema nós somos. O sangue de Cristo tem sido negociado a baixíssimo preço. Quando a gente está andando longe de Cristo, a gente é capaz de cometer as maiores loucuras e aceitar os piores tipos de comportamento. Os piores tipos de comportamento. Mas espera aí, quando você está falando que eu ando longe de Cristo, quando eu não estou vindo à igreja, quando eu estou lá na rua, quando eu estou... Não, às vezes você está dentro da igreja e não está andando com Cristo. Nesse estágio, tanto faz. Além disso, a gente começa a experimentar aquele tipo de ressecamento espiritual. Parece que de nós deixou de jorrar os tais rios de água viva, que a Bíblia diz, que de nós jorrariam rios de água viva. A gente se torna insensível, nada mexe com a gente vê o jornal, assiste a guerra explodindo pelo mundo, a gente sabe das notícias de morte, a gente assiste tudo isso do Jornal Nacional, e isso não mexe com a gente, isso não comove a gente, isso não leva a gente a orar, a ponto de a gente ignorar totalmente a nossa vida devocional, alegando falta de tempo, alegando o que for. Meu irmão, o dia que o aperto chegar, você vai arrumar tempo. Não espera o aperto chegar, não. Começa a orar de agora. Começa a ler a Bíblia de agora. Para quê? Para que você suporte o dia mau. A gente vê os jornais e a gente começa a olhar, por exemplo, os cristãos dos países muçulmanos. Os caras são mortos a paulada no país muçulmano, enforcado, preso. Tem gente presa lá que ninguém sabe onde está presa. Tem gente que vai ser morta hoje, amanhã, que está sendo barbarizado, torturado há meses, há anos, no campo no campo missionário. E a gente nem orar por isso ora. Para a gente está muito cômodo, está muito bom. Vamos ficar aqui, vamos fazer as tendas e deixa o mundo explodir lá fora. Mas lá no Peru, hoje, lá onde eu bebo, já tem luz, já tem um monte de coisa, já tem água. Né? Água, detalhe, que se você tomar água, você pega uma salmonela, de leve. Se você comer a comida de lá, né, você está arriscado a comer um rato, que tem lá, chamado cuim, ou você está arriscado a tomar chicha, que é uma cerveja mastigada pelas mulheres, cuspida numa bacia e deixada lá para fermentar. Gente, é muita loucura, a gente tem condição de fazer coisas aqui inimagináveis, o cara não tem nada lá e faz. Qual é a diferença? Se ele levantar uma jornada dessa de oração lá e pedir para você levantar a mão, toda a igreja vai levantar a mão. Por quê? Porque eles sabem ali, meu irmão, que se não tiver oração, a igreja fecha a porta, acaba tudo, não tem maré mansa. Para a gente aqui, se a igreja fechar, a gente vai para outra. Vamos para Betesda, vamos para Jonas ali, tão maneiro Jonas. Vamos para Maria Paula lá, para tudo certo lá, no Cairós, sei lá, para todo lugar. Isso é uma questão de visão.
se a gente não atentar para o conselho de Paulo, de andar com Cristo, a gente esquece do para que a gente foi chamado. A gente para de andar com o autor da vida e começa a dar trela para o Senhor das Trevas, começa a flertar com Ele. Qual tem sido a nossa postura diante disso tudo? Uma das coisas que faz a gente andar longe de Cristo é a nossa falta de vida devocional. Se a gente não colocar a nossa vida devocional como prioridade, nós vamos viver sempre na mediocridade. Sempre, sempre, sempre e sempre na mediocridade. Se você não puser a sua vida devocional em dia, meu irmão, pode esquecer de sair na mesmice. Vai ficar na mesmice para sempre. A relação com Deus vai ficar banalizada e vai ficar fraca, superficial. Para sempre. Nós vamos ser aquelas pessoas que participam da conversa sem poder opinar. Só figura coadjuvante na relação com o Pai. De ver acontecer as coisas com os outros, com a gente não acontece nada. Por quê? Porque a gente não se relaciona. A gente não para ouvir Deus. Como é que é a sua oração? Eu dobro meu joelho lá logo, levanto dentro e durmo. Meu irmão, a oração é uma conversa. Você já ouviu falar de quarto de escuta? É isso. Você ora e espera Deus falar com você. É uma surpresa isso? Pelo amor de Deus, não, né? Orou, espera Deus falar com você. Pastor, mas eu já oro deitado, que eu já embarco, dormindo, já acordo no dia seguinte abençoado. Está errado. Meu irmão, para Deus o melhor, não o resto. Se você faz isso, está dando o resto do seu tempo para Deus. É a mesma coisa que eu estou conversando com você, daqui a pouco eu durmo conversando com você. Deixa você falando sozinho, você vai gostar? Essa é a importância que a gente dá para Deus. Meu irmão, você não foi criado para ser um espectador das relações com o Pai. Você não foi criado para ser um espectador das relações humanas, da transformação do mundo, não. Você foi chamado e criado para transformar o mundo. Ele criou você para ser participante dessas bênçãos celestiais da terra. Ele te chamou para ser instrumento de reconciliação entre os homens. Te deu um ministério de reconciliar homens com Deus. Lembra do chamado de André? Vinde após mim e eu transformarei você em quê? Pescador de homens. Ele te tornou embaixador dele na terra. Sabe o que é isso? Você pode ir em qualquer lugar do mundo e dizer o seguinte: eu estou aqui representando Cristo, e ele te banca. Ele te banca. Está bancando o Léo lá no Peru. Longe do devocional, a gente fica fraco, suscetível a erro, que a gente jamais cometeria se a gente tivesse dado parte do nosso tempo para Deus. Grandes homens de Deus que impactaram a história com a piedade deles, foram extremamente radicais com a sua vida devocional. Tiago, da Bíblia, irmão de Jesus, Tiago, apóstolo Tiago, ele orava 100 vezes por dia, todos os dias. 100 vezes por dia, todos os dias. O apelido dele era Tiago, o camelo, porque tinha joelhos como de camelos. João, o apóstolo João, de tanto meditar na Escritura, ele sabia toda a Escritura conhecida, sem precisar ler nenhum pergaminho, que não tinha capítulo e versículo, né, gente? Eram pergaminhos. João sabia todos. Quando ele ficou velho, as pessoas torturaram ele, arrancaram os olhos dele. Ele não tinha mais como ler a Bíblia. Ele sentava no meio da congregação, se levantava e citava Isaías inteiro. E aí as pessoas perguntavam a ele: por que você, presbítero, chamavam de presbítero, por que você sabe dessas coisas? Como é que você sabe disso? Ele falou: porque eu resolvi escrever essa palavra na tábua do meu coração e não em tábua de pedra. John Knox era conhecido e temido pela sua intimidade com Deus. A rainha da Escócia chegou a declarar sobre ele: eu não temo quase nada, eu só temo quando John Knox se coloca de joelhos para orar. Imagina isso. Paul Yang-Shu, pastor da maior igreja do mundo, na Coreia, 700 mil membros. Sabe o que é isso? 700 mil membros. Na ceia, tem 30 mil diáconos servindo ceia. Você tem ideia do que é isso? São 8 cultos por dia, todo dia. Às 5 da manhã o estacionamento está lotado de carro, não entra mais ninguém. É reunião de oração. Os seminaristas do Paul Yang-Shu, todos os dias tem que estar na reunião de oração, dirigindo reunião de oração, ou indo nas cavernas de oração. São lugares onde eles oram até que Deus responda a oração. O cara larga a vida, se tranca no lugar e fica orando. Se você de lá, alguém bater lá e falar: Deus já respondeu, pode sair. Sabe qual é o nome disso? Fé, confiança. Você não precisa ser um guerreiro de oração como os guerreiros de Paul Yang-Shu, mas você precisa orar pelo menos. Ele atribui o sucesso dele ao seu tempo devocional. Ele não sobe no púlpito para pregar sem ter orado por 2 horas antes do culto. Jesus sempre fez questão de ter os seus momentos devocionais a sós com o Pai. Por quê? Porque ele sabia da importância da comunhão. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Se Jesus, que era Jesus, fazia questão de ter o seu tempo devocional diário com o Pai, por que nós simplesmente achamos
que fazendo diferente dele, a gente vai triunfar na fé. Por quê? Da onde a gente tirou isso? Porque a gente acha que a gente é autossuficiente. A gente tem que andar com Jesus dia após dia, gente, aprendendo continuamente dele. O apóstolo mesmo aconselha fervorosamente andar nele. E o verso 7, para a gente encerrar, é consequência do verso 6. Se a gente anda segundo o conselho de Cristo, se a gente estiver sempre perto em contínua comunhão, a gente vai estar criando raízes em Jesus. Vai estar enraizado, arraigado. Esse termo arraigado quer dizer isso. Você está enraizado em Cristo. Você não vai cair. E se você cair, meu irmão, você vai se levantar novamente, porque a tua raiz vai te segurar. O nome disso é edificação. Edificação quer dizer que você tem estrutura suficiente para suportar um determinado tipo de peso. Está certo isso, Dudu? Edificação. Você tem alicerce suficiente para sustentar um determinado tipo de peso. Não dá para você colocar 4 andares num alicerce feito para 2. Vai cair, vai acontecer o quê, Dudu? Vai vir embaixo. Se você não tem alicerce, o seu prédio vai ruir. Se você não busca se enraizar, quando um problema vier, você vai cair. Edificação quer dizer que você tem estrutura suficiente para suportar peso, para que coloque responsabilidade sobre você. Fora isso, você vai fracassar na primeira missão delegada. Por muito tempo a gente pensa que a obra de Deus, a obra que Deus tem para fazer através de nós, é maior do que Ele tem para fazer em nós. Deu para entender isso? A gente acha que a obra que Deus tem para fazer através da gente é maior do que a obra que Ele tem para fazer na gente. É engano isso. A obra que Ele tem para fazer na gente é imensamente maior do que a que Ele tem para fazer através da gente. A gente é aperfeiçoado por Ele todo dia, se a gente andar nele. Tudo que a gente faz, então, daí para frente, deve ser por gratidão e só por gratidão. Isso deve ser o nosso prazer. Eu não devo fazer para mostrar para o outro. Eu não devo fazer porque o outro está esperando que eu faça ou está esperando que eu não faça para me criticar. Eu não devo fazer por obrigação. Eu devo fazer porque eu amo a Cristo. Porque eu sou grato por Cristo ter me salvado. Eu devo fazer por isso. Agradecer a Deus continuamente as benfeitorias que Ele fez por nós, mesmo sabendo que nada vai pagar esse favor. E concluindo, o tamanho dessa jornada de oração que a gente divulgou aí é medido pelo tamanho das decisões que se tomam nela. Se você tomou a decisão de não entrar nessa jornada de oração, você já perdeu. Já perdeu. Mas se você tomou a decisão de entrar, meu irmão, 50% já está resolvido. Os outros 50% é terminar a jornada. Terminar a jornada. Criar o hábito. É difícil para mim orar com minha família. É por isso mesmo que eu levantei essa jornada. Para unir tua família. É por isso mesmo que tem seminário de casais. Os casais ficarem unidos, para as famílias ficarem fortes. Essa jornada vai ser grande se a gente tomar decisões nela. Amém? Qual deve ser a nossa decisão hoje? Entrar na jornada? Gente. Qual deve ser a nossa decisão hoje? Eu preguei sobre isso agora. A nossa decisão deve ser voltar a andar com Ele. Se eu não voltar a andar com Cristo, entrar na jornada não vai fazer diferença nenhuma. A jornada só dá resultado se eu ando com Cristo. Porque a jornada é dele, não é minha. Como? O primeiro passo é voltar à vida devocional e obedecer a palavra de Deus. Pronto, acabou. Como eu faço isso? Pega a tua Bíblia, senta num lugar reservado, ora a Deus, pede iluminação e lê a Bíblia. Ah, pastor, só consigo ler um capítulo. Não tem problema, lê um capítulo. Pastor, eu só consigo ler o Novo Testamento. Não tem problema, lê só o Novo Testamento. Ah, eu só gosto de ler Salmo. Não tem problema, lê só Salmo. Eu só gosto de ler Provérbio. Lê Provérbio. Não gosto de ler Provérbio. Não lê Provérbio. Mas pelo amor de Deus, fazer alguma coisa para sair dessa inérciazinha, dessa acomodação. Você quer ver sua família transformada? Quer? Amém? Então, meu irmão, você tem que voltar a andar com Cristo. Não andar com Cristo, é andar com vigor. Botar gás, irmão. Vamos andar com Cristo. Todo dia eu vou orar. Vou reunir com a minha esposa e vou orar. Você aí, homem, está me ouvindo? Mais lambada, hein? Vou tomar um monte, vou tomar outra hoje. Você tem obrigação de reunir a sua família e de orar por ela. Você tem a obrigação de chamar sua esposa para perto e orar com ela. A obrigação é tua, você é o cabeça. Você não gosta de ser o cabeça? É o cabeça para isso também. Chama tua mulher, chama teu filho, tua filha, senta junto e ora com eles. Abençoa a vida deles, que são sacerdotes da casa. Amém ou não amém?